Trago para vocês esse vídeo falando nada mais e nada menos das hóspedes da Casa da Caetana. Meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, vocês sempre querem saber muitas coisas e vocês estão sabendo muitas coisas graças a mim, claro, porque é aquela coisa, né? Destampando a caixa de Pandora, né? Tem que sair tudo, né? Vocês têm que saber da verdade sempre, né? Infelizmente, muita coisa ficou dormida, muita coisa ficou calada, silenciada, ninguém falou, ninguém sabe falar e ninguém pode falar, né? Porque as que estão vivas ficam em silêncio, mas é assim, né? Vamos lá, vamos falar da Casa da Caetana. A Casa da Caetana, essa última casa que ela teve, né? Que tinha muitas meninas aí, né? Como sempre, né? Muitas meninas, muitos bandidos, isso sim, né? Então, pessoal, a Caetana, ela tinha uma casa de cafetinagem na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí viveu a minha amiga Carla durante uma temporada, né? Até a minha amiga Carla ir para Paris, né? E conquistar seus objetivos. A Carla ganhou bastante dinheiro também lá em Paris, né? Ela conseguiu comprar a casa dela lá em Perus, naquele buraco, né? Ela comprou uma casa, inclusive ela trabalhava com Edson, né? Que era um cabeleireiro também que faleceu de AIDS, né? Era muito amigo da Carla também, eu conheci também o Edson, era cabeleireiro, aí em Perus. Então, muitos relatos que eu sei da Casa da Caetana também me contou a Carla, que a Carla, a parte de minha vizinha, era minha amiga, a parte da Roberta, né, a Popô, mas a Carla também era muito amiga minha, então a Carla me contava muita coisa, né? A gente passava horas conversando. E a Casa da Caetana, não da época da minha amiga Carla, na Brigadeiro Luiz Antônio, essa outra casa que ela tinha, né? Que tinha os hóspedes. Os hóspedes. Bom, um dos hóspedes da Casa da Caetana, que eu tenho até o vídeo aí no canal, é o Mauro. Mauro? Mauro foi um bandido, gente. Bandido. Foi bandido. Tem uma aí que defende muito ele, sabe? Uma tal de Gelli. Essa Gelli, a que vive aí, não sei se em Bruxelas. Não, essa não vive em Bruxelas, não. Ela vive aí na Bélgica. Eu acho que é na Bélgica que ela vive. Que ela foi fazer a redesignação, né? E entrou em coma, quase morreu, né? Então o governo deu tudo pra ela. Deu apartamento, deu uma pensão, deu tudo, né? Ela vive aí, né? Eu sei de toda a história. Eu sei de tudo, né? De tudo delas. Então o Mauro era um dos bandidos, ladrão, né? Que perpetrava muitos crimes com a Vera Fischer, né? Eu tenho aí o vídeo no canal, né? Pra quem não sabe quem foi a Vera Fischer. Então a Vera Fischer era presidiária do Carandiru. Quando ela foi solta, né? Porque aquela coisa, né? Essas pessoas que fazem crime ficam pouco tempo na cadeia, né? E logo depois sai, já é babado, né? Já começa a perpetrar crime, principalmente essa bicha, né? Essa Vera Fischer, ela não foi nada boa, não, gente. Esse demônio, né? Matou várias monas, né? Matou a Lobão, matou uma outra mona. Ela matou muitas, tá? Por ponto, seguramente. Por ponto, por desafio, todas essas porcaria, né? De cafetinagem, pagar a rua e tudo isso. Então, a parte do Mauro, na Casa da Caetana, tava muitas aí também, com as mãos super leve de roubar, né? Porque se tem uma que eu acho que não roubava era a Márcia. A Márcia, inclusive não sei se foi a Márcia que tinha um pedreiro aí na Casa da Caetana fazendo as obras. Ela foi embora com esse pedreiro. O pedreiro pegou ela, levou ela embora, como aquele delegado levou aquela menina lá da casa da Sueli Scala, né? Que a Sueli Scala queimou e torrou dentro da máquina de bronzear, né? Essas pragas. São tudo pragas, são tudo um inferno, né? E ainda tem gentinha aí, né? Essas monaboy que defende esses demônios, né? Mas claro, tá sempre algumas antigas aí que quer limpar a imagem delas e tentar silenciar minha voz,
para ela ficar bem, mas não é bem por aí não, tá? Se você foi uma criminosa, você sempre vai ser uma criminosa, tá? E aquela coisa, né? Quem fala a verdade merece castigo. A parte do Mauro, tinha muita gente. Tava a Juliana, tava a Renata, a Michele Pititica. Aquilo lá era... eu poderia dizer para vocês que todas. Eu acho que não havia, assim, para dizer... É como eu falei, a Márcia, talvez. A Márcia, talvez, é uma que não roubava, né? Eu acho que foi essa Márcia que foi embora com o pedreiro lá, né? Que fazia as obras lá na casa da Caetana, né? Ele se apaixonou por ela. Ela era o sonho dela redesignar, né? Eu acho que ela já redesignou. Desapareceu do meio, não quer saber nada dessa corja toda, né? Eu acho que é a única que não roubava. Mas todas as demais roubavam, gente. Olha, todas. Tava a Roberta, tava a Kelly, tava a Valquíria, tava a Márcia, tava a Jéssica, tava a Juliana, tava a Sabrina, tava todas aí, todas, o Mauro. A Gigi Caolho também tava, A Gigi Caolho era gerente da casa da Caetana, quem não sabia. E a Gigi Caolho tá vivinha, Hoje ela se chama Lorena. Ela já não se chama Gigi Caolho, Ela chama Lorena e vivinha. E ela já viu meus vídeos. Vem por aí, né? Gerente da casa da Caetana. Então aquilo lá, gente, era... aquelas monas, elas desciam para fazer PG, elas desciam para roubar, né? Tudo, a maioria, tudo menor de idade, gente. Tudo menor de idade. Entre seus 13, 14, 15, 16, 17 anos. Para vocês verem que a minha época foi uma época bastante difícil, tá? A parte que as monas tinham que lutar contra a sociedade, lutar contra os alibãs, tinha que lutar contra as próprias monas no nosso meio, que eu acho que era a parte mais difícil pra gente, né? Não é por sorte, não, é justamente por não estar no meio dos PG, no meio da prostituição e tudo isso, que elas não fixavam em mim, eu não era um perigo para elas, né? Porque quando você tá no meio da prostituição, você é um perigo para elas. Por que você é um perigo para elas? Porque você vai tomar os clientes, você é mais bonita, você tem o cabelo mais bonito, você tem um corpo mais lindo, os clientes, você chama mais atenção dos clientes, você ganha mais dinheiro, e elas não querem isso. Elas querem enriquecer, mas você tem que ficar pobre para sempre. Essa é a teoria das cafetinas. Teoria de Caetana, teoria de Andréa de Maio, teoria de Sueli Scala, teoria de todas. Cafetina é sempre elas são as milionárias e elas têm que ser as milionárias e o demais, a outra camada, que é as que traz dinheiro para elas, tem que seguir pobre para sempre. É bem por aí, né? Cláudia Edson, todas cafetinas, elas têm que estar por cima. Por cima. Elas nunca vão estar por baixo. As outras, sim, que dão dinheiro para elas, têm que estar sempre por baixo. Incluso são as mais bonitas, as que estão por baixo. E elas querem cada vez humilhar e pisotear e jogar mais abaixo ainda essa mona. É bem por aí. Então, falar da casa da Caetana é falar de marginais. Falar de marginais. Não, desculpa, não é aquelas pessoas vítimas da sociedade, não, desculpa, tá? É a sociedade que era a vítima dessas pessoas, que roubava eles, tá bom? Então vamos aclarar aí um pouco, tá? Vamos deixar um pouco sair a porcaria escondida, né? Isso de que determinado ladrão, bandido de peruca é vítima da sociedade, não. Esse ladrão bandido de peruca faz a sociedade ser vítima dele. É bem por aí. As coisas como são. A verdade é a verdade, tá? Então, a parte de Mauro, que incluso o Mauro roubou, junto com a Vera Fischer, uma cota muito grande de dinheiro. Assalto, a mão armada. Um assalto. Agora você imagina, né? Mas olha como é o castigo, né? Os dois juntos perpetravam sempre o crime, né? Mauro e Vera Fischer. Bom, Vera Fischer não é atriz não, tá, gente? Essa mona aí do Carandiru, que adotou esse nome, ela adotou esse nome, né? Como Vera Fischer,
Mas não tem nada a ver com a atriz não, tá? Por favor. A atriz não tem nada a ver com isso não. Então essa Vera Fischer pegou toda a cota e escabuliu para Milano. Ela escabuliu para Milano. E o Mauro ficou a ver navios, a ver navios. E vocês podem acreditar, ela voltou depois de um tempo. E o Mauro seguia perpetrando crime com ela, como se nada tivesse acontecido. Gente, vocês podem acreditar nisso? Também Mauro era um drogado, né? Mauro foi caso da Eriquinha. A Érica também viveu na casa da Caetana, é verdade. A Eriquinha, né? Érica. Bom, ela chama Mila, né? Nos papéis dela, ela tá posta como Mila, né? Não é bem Érica, não. O nome dela é Mila. E essa Mila, né? Essa Eric que elas conhecem como Eriquinha, ela dormia num colchão aí no chão, né? Da Caetana, porque na casa da Caetana punha os colchão no chão, tá, gente? Não tinha cama pra todo mundo, tá? Era colchão no chão. E a Eriquinha dormia com a cara virada pra parede, o Mauro de trás dela, né? Acuendando o Edi dela como louco, né? Por isso que eles foram caso, né? O Mauro morreu de AIDS, né? Ele morreu de AIDS. E tem uma aí que sempre defende ele, a Gelli, né? A Gelli, essa que ficou em coma, né? Que foi fazer a redesignação, ficou em coma. A Gelli, incluso, chegou a dormir na cadeia com o Mauro. Os dois foram cadeia. A Gelli foi lá pra cadeia com ele, né? Eles eram mais jovens, né? Sabe lá o que rolou aí, né? Gente, era tanto babado dentro da casa da Caetana, mas o importante de tudo isso é que vocês saibam que a Caetana sabia de tudo. E nunca falou nada. A Caetana sempre com aquela vozinha dela, que eu nunca vou me esquecer, porque a Caetana eu conheci também em pessoa, fui na casa dela um par de vezes com as meninas, né, com a Carla, com a Roberta, fui um par de vezes na casa da Caetana, nunca quis ficar, nunca gostei desses lugares. Por quê? Porque a energia é muito pesada. Ainda mais quando você vê que as pessoas cometem determinados delitos, você pressente no ar, você pressente a atmosfera pesada. E aquilo ali era pesado, tá? Não era simplesmente porque ela cuidava das meninas com AIDS, tudo isso. Não! A atmosfera era pesada naquele lugar. Porque todas roubavam. Todas roubavam. Vai me dizer que não. A Michelle Pititica, ela era linda, gente. Linda. Muito bonita. Ela faleceu. Teve um comentário aí dizendo que ela faleceu. Não sabia, tá? Nesse comentário diz que ela faleceu. Ladrona, gente! Gente, como aquela bicha era ladrona, gente? Ela dava um beijo no cara, ela limpava o cara inteiro. O cara, quando dava as costas, já não tinha nada. Ela roubava até a gravata do cara, né? A Michelle Pititica. Ô, bicha ladrona! Gente, como ela roubava a gente. Vamos, era bonita, mas um verdadeiro marginal, tá? Verdadeiro marginal. E as outras não ficavam de trás, não, tá? Tinha também a Joãozinho, eu lembro da Joãozinho. Claro que eu lembro. Eu vi ela muitas vezes com aquela outra que tinha umas pernas largas, né? Também era uma mona preta, né? Muito alta, com as canelas de sabiá, né? Aquela também, outra ladrona. A Joãozinha era baixinha, careca. Gente, tudo ladrão, tudo ladrão. E eu acho que a Érica não ficava de trás, não. A Érica também roubava. Eu acho que sim, sabe? Porque aí todos roubavam, né? E a Gigi Caolho gerenciando a casa. E a Caetana tão fresquinha, né? Na frente das câmeras, dando um close, né? Pra vocês verem, gente. Realmente, se eu não conto, ninguém sabe. Isso que ninguém sabe. Não, sabe? Saber sabe. Sabe, as antigas sabem da verdade, mas elas não se atrevem a abrir a boca. Por quê? Porque salpica para elas também, né? Salpica para elas, né? Como a Andréa de Maio, né? Ai, a Andréa de Maio ajudou a Caetana com dinheiro. Ajudou ou pagou a comissão da Caetana? Porque a Caetana, muitas vezes, ela olhava na menina assim e falava, eu não sei se eu vou investir dinheiro em você, não, para te mandar para a Europa. Eu não sei. Eu não sei se você vai conseguir ganhar o suficiente para me pagar. Cafetina. Sabe? Falar isso para uma menina de 15 anos, de 16 anos. Mas com 16 anos, ô Estrela, como que ia para a Europa? Como é possível isso?
documento de espelho. Muitas que foram com 15, 16 anos para a Europa, no passaporte punha que tinha 22, 23, 24 anos. Documento de espelho, né? Sexo feminino, com as plásticas toda feitas, silicone e tudo. Quem que ia falar alguma coisa? Ninguém, né? Pessoal, os anos 80 foi babado. Foi babado. Foi muito babado. Até mesmo quando a dona Vilma e o Sérgio, filho dela, faziam a documentação de espelho, né? Eu lembro, lá perto daquele edifício de telefônica, eu lembro perfeitamente. Que a Carla, incluso, falou, vamos, eu falei, não vou não. Fomos. Quem saía daí? Com o passaporte também de espelho. Bom, ia para Nova York, tava indo para Nova York. Com passaporte de espelho, documento de espelho, Ela é bem felina, né? Ela é muito felina, né? Muito felina. Hoje já tá maior de idade. Tem muita coisa oculta. Eu não dou nome aos bois, porque senão aquela coisa arrebentaria a internet. Bum! Né? É como eu falei, a caixa de Pandora tá aberta, né? A gente vai por aí, né? Mas tem muita coisa pesada, pesadíssima. E essas pessoas, os hóspedes da casa da Caetana, né? Todos dava Elsa. A Márcia eu acho que não. Essa aqui fugiu, né? Ela foi bem fugida, né? Porque também ela é menor de idade. Ela fugiu com esse pedreiro que tá fazendo... Olha, pedreiro se vergonha, né, gente? O pedreiro, né? Que esse pedreiro já tinha seus 30 e tralalá, ou quase 40 anos. A Márcia acho que ela tinha 16 anos ou 15. Ui, quando tirou o vídeo esse o Felca, nossa, isso aí não é nada comparado, nunca aconteceu nos anos 80. Isso aí não é nada, Porque o que aconteceu realmente nos anos 80, com os menores de idade, que eu sei tudo, de todas elas, não escapou quase nenhuma, tá? Elas adoravam. Eu sei de muita coisa. Elas pensam que não, mas eu sei de tudo. E isso não é que me contaram, não. Eu tava aí. Esse é o problema. Eu tava aí. E eu presenciei muita coisa. Então, eu não falo por falar, tá? Eu sou uma sobrevivente dos anos 80, 70 e 80, tá? Porque nos finais dos anos 70, 1979 para 1980, eu tinha feito 13 para 14 anos. E eu tava aí, vendo tudo isso. Tá? E ninguém me contou, não. Tá tudo memorizado na minha cabecinha. E falar dos hóspedes da casa da Caetana, né? Que ela trocou depois de nome para Brinda ali. Caetana não era mal pessoa, não, mas era cafetina, sim. Havia coisas que eu não gostava na Caetana, né? Como isso, né? De que, não vou investir dinheiro em você, não. Eu acho que você não vai ganhar para me pagar o suficiente, não. Você tá muito magra. Por mais que a gente põe os litros de silicone aí, não sei. Tem que fazer a plástica no nariz, tem que fazer a plástica no rosto, tem que fazer isso, né? E a menina mais que nunca, né? Já de joelho implorando, né? Se ela investisse nessa menina, que fosse, eu que sei, 10 mil ou 20 mil cruzeiros, que fosse, ela ia cobrar 50, 60, né? Era assim, gente, era assim, tá? Então, Caetana não deixou de ser uma cafetina, não, tá? Porque tem gente que defende e fala, ela tinha que comprar a diária. Não, a parte da diária, ela cobrava tudo. A comida, as plásticas, tudo. Eu acho que ela só não cobrava o copo de água, mas tem muitas delas que cobravam o copo de água da Mona, né? Como a Sueli Scala, né? Cobrava um copo de água. Copo de água, tá, gente? Não é água da torneira, não. Esse copo de água. Se eu me lembro, era Paulista. Falava Paulista. Não, com os copinhos de água que vinha a marca Paulista. Se eu me lembro, era Paulista. Paulista ou Avaré? Aí vinha uma marca aí nos copinhos de água, tá? Aquele copo de água era cobrado, porque estava proibido você tocar na torneira da pia, estava proibido você abrir os armários. Se você abrisse a geladeira, a multa era grande, tá? É bem por aí. Incluso tem aí muitos filmes e relatos de Caetana, né? Caetana e aquelas monas, coitada, né?
Me dava muita pena, né, dizia: se você não come hoje, você comerá amanhã. Não, você pode comer hoje, pode comer amanhã e depois você acerta com a Caetana quando você pode, né. Quando você pode, quando você roubar, né, e ela sabia. Ela sabia perfeitamente, se você não conseguisse fazer os programas na rua, você tinha que voltar com dinheiro, seja roubando, seja e ela sabia que a maioria roubava. E ela ficava tão tranquila, sem falar absolutamente nada. E não me fala ao contrário, porque tem muitas defensoras aí da mentira, e eu detesto esse tipo de gente. Por isso, eu nunca quis ser amiga e nunca fui amiga desses bichos. Assim eu falo de claro, bichos. Porque quem acoberta mentira e coisas erradas, para mim, não passa de bichos. Bichos. E os hóspedes da casa da Caetana é isso, tá, pessoal? A maioria era menor de idade e marginal, tá? Bom, na minha época eu falava trombadinha, né? Trombadinha, né? A maioria é trombadinha, né? Porque marginal mesmo tinha que ter revólver e tudo isso. Mas andava com navalha, né? Com estilete, com gilete, né? Com objetos perfurantes, tudo isso, né? Era um marginal, bom, trombadinha, né? Trombadinha marginal. E a maioria roubava, tá? E um dos mais bandidos da casa da Caetana foi o Mauro. Foi o Mauro, o Mauro. A Gigi Caolho, ela pode confirmar tudo isso, ela tá viva. Ela tá vivinha aí, ela chama Lorena. Ela tá vivinha, a Gigi Caolho. É a gerente da casa da Caetana. E muitas outras coisas que eu sei, que elas pensam que eu não sei, mas eu sei tudo. Eu sei toda a história. Toda a história de Brenda Lee. Toda a história que não foi contada. Eu sei toda. A que não foi contada. Porque aquele pano de cetim passado assim na frente, maravilhosa, é o que tem aí. Mas e a verdade? A verdade, verdade, verdade. Não tem. Claro que as sobreviventes que viveram na casa dela, óbvio que sabe que tudo isso é verdade, não vão falar mal da Caetana, como eu não estou falando mal dela pra nada, tá? Eu simplesmente estou falando a verdade, que ela sabia de tudo, mas ela nunca fez nada. Que podia apoiar, é muito possível, porque desde a minha época, que eu me descobri transexual, nos anos 70 ainda, eu já me dei conta de que se um desses marginais rouba uma cota grande e divide com a cafetina, aqui não aconteceu nada, porque hoje incluso tem algumas, né, que falam, eu não suporto que roube aqui dentro da minha casa, monta aquele escândalo e tudo, mas se for uma cota bastante grande e divide com você, você fica caladinho, pianinho. Mas se é uma carteira com pouco dinheiro, tudo, aí você já faz o show diante de uma câmera, né? Eu conheço de sobra esses bichos. Conheço melhor que qualquer um, esses bichos. E é bem por aí, tá? Elas enriqueceram, elas ganharam muito dinheiro às custas de todas essas trans jovem, né? Tudo de menor idade, né? É tudo de menor idade, você imagina, né? O tema da prostituição, tudo com menor de idade, porque as trans era tudo menor de idade, gente. Tudo menor de idade, era 12, 13, 14, 15, 16 anos, e já com silicone no corpo. Eu lembro, gente, isso tudo eu vi, tá? E eu tava no meio, mas só que eu não quis pôr silicone, eu não quis fazer a vida delas, eu não quis roubar ninguém, eu não quis me prostituir, não quis. Eu preferi trabalhar numa padaria vendendo pão e leite, cortando mortandela e toda essa parafernália, tá? E meu primeiro emprego foi dentro de um lava-rápido nojento, né? Assim, de carteira assinada, né? Um lava-rápido que meu pai me enfiou aí, cheio de bandido, né? Que queria fazer covardia comigo. Mas eu, desde criança, eu sempre trabalhei vendendo doce e tudo isso, eu nunca precisei fazer coisa errada. Eu sempre busquei a via da honestidade, da sinceridade, sem fazer dano a ninguém, tá? Nunca precisei disso. E graças a Deus eu conquistei meu mundo, conquistei minhas coisas, tudo graças a trabalhar. Trabalhar, sem pedir nada pra ninguém. E nunca dependi de homem, não, tá? Nunca pedi dinheiro pra homem. Nunca dependi de um homem me manter, não. Que uma grande parte adora presumir e ostentar que o homem mantém ela. Ai, cria vergonha na tua cara, né? Quer dizer, você é uma inútil. Você não tem força pra trabalhar. Não, o homem tem que te manter, né? Toma vergonha na tua cara, né? Como a outra lá, né? A outra retardada lá da Itália, né? Que incluso põe uma coroa de plástico na cabeça e diz que tem um velho que mantém... Ah, toma vergonha na sua cara. Vai buscar um emprego, seu bicho ordinário. É bem por aí. Eu sou assim. Sabe? Comigo não tem meia volta, não. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo, tá? E se um dia eu não puder falar, eu escrevo, tá bom? E é isso, meus bombones. Esse é o vídeo da casa da Caetana
falando dos marginais que viviam aí, a maior parte, tá? Se salvava uma ou duas, se é que se salvava, porque o resto era tudo ladrão, tudo roubava. Roubava no Glicério, roubava no centro, roubava na Sé, roubava em todas as partes, tá? Era tudo marginal, sim, tá? E não me fala ao contrário, tá? É uma pena que todas essas pessoas que foram vítimas dessa enxurrada de monas, ladrona, não pusessem a cara, né? Mas não pode, né? Estão casados, tem filho, tem até neto, né? Não pode. Mas se pudesse, todos eles pôr a cara, eu acho que não escapava quase nenhuma. Eles falam, não, essa me roubou, aquelas duas me roubou, aquela me assaltou, aquela me enfiou uma faca, aquela roubou minha carteira, aquela me ameaçou. Ia ser babado, né? Quem sabe algum dia, né, todos eles tomam um pouco de valor e põem a cara a todos eles, né? E assume os roubos que todas elas fizeram dos anos 80, tá? E todas, praticamente quase todas, né, roubavam. É babado, viu? Assim que, meus bombones, esse é o relato da casa da Caetana, tá? Conhecida como Brenda Lee, dos hóspedes que ela tinha aí, né? E até mesmo quando ela abraçou aquela causa da AIDS e tudo, né? Cuidando das meninas que estavam com HIV, com AIDS e tudo, já em fase terminal e tudo, ela correndo, né? Correndo fazia a menina passar os apartamentos, os bens que tinha conquistado na prostituição para ela, né? Fazia a menina afirmar, né? Só faltava, né, pegar na mão da menina para a menina assinar, né? E assinava e passou, né? Os apartamentos no nome da Caetana, né? Bem por aí. A Caetana não conquistou tudo aquilo, gente. Aquele prédio, tudo aquilo, à base de trabalhar na mesbla, não, tá, gente? A Caetana conquistou tudo isso através de cafetinagem, tá, gente? Em cima das meninas. Essa é a verdade. E doa a quem doer, tá? Doa a quem doer. É a única e pura verdade. Ela, André de Maia, todas conseguiram coisas em cima das costas de outras monas. E é isso aí, tá? Assim que, meus bombons, um beijo, um cheiro. Fique com Deus e até o próximo. Mua!